Vamos escutar um pouquinho a palavra de Deus? Pode até pegar sua Bíblia, viu, se quiser. Eu sempre vou comentar a palavra de Deus com vocês, sempre. Então, primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo... Vamos começar com o versículo 18. 1 aos Coríntios 1, 18. Olhe só o que São Paulo diz. A pregação da cruz é loucura para os que se perdem, mas para os que são salvos, para nós, ela é força de Deus. Que pregação da cruz é essa? É a pregação do Evangelho. Veja, é verdade que no Evangelho, na boa notícia, a gente prega Jesus ressuscitado. Mas Jesus ressuscitado dos mortos. Jesus ressuscitado que traz as marcas da paixão. Jesus ressuscitado que venceu passando pela cruz. Que coisa impressionante, meu irmão. Que coisa impressionante. O Filho de Deus experimentou o sofrimento, a derrota, a cruz, a morte. Onde estava Deus naquela hora? Parece que Deus não existe. Por que não salvou Jesus? Parece que Deus não liga. Por que não livrou Jesus da morte? Por que não vem em socorro de Jesus? Vejam que escândalo. Como é escândalo a cruz para você? Como é escândalo a cruz para mim? Aquela criança doente, aquela pessoa que eu amo, que de repente sofreu uma injustiça enorme, aquela mãe de família que morreu deixando os filhinhos por criar, aquela família que está com fome. Aquele jovem que foi vítima de um assalto e perdeu a vida. Oh, meus irmãos, quantas cruzes no mundo, quantos sofrimentos que deixam a gente, viu, com um travo na garganta, perguntando: Senhor, onde é que tu estás? Senhor, tu existes? Senhor, por que tu permites? Pois bem, quando essas perguntas vierem, deixa elas virem, tenha medo não. Agora olhe para a cruz. Na cruz, veja, Nosso Senhor do silêncio da cruz nos ensina. Ele entregou o seu Filho por nós. Ninguém sofre sozinho. Você não sofre sozinho. Você não chora sozinho. Você não é ferido sozinho. O Senhor está com você. E o Senhor transformou tudo isso. O Senhor transformou a sua cruz em luz, em vitória, em ressurreição. O Evangelho é esse. O Evangelho não é dizer que não existe a dor. Isso é mentira, porque a dor existe. O Evangelho não é dizer que a morte não existe. É mentira, a morte existe, o sofrimento existe. O Evangelho é dizer que Deus sofre com a gente. E se a gente se abrir para Ele, Ele nos dá a força de vencer isso. Então, mas isso é escândalo. Porque a gente queria um Deus, não sabe, pegue e pague. A gente queria um Deus fácil, um Deus de milagre, um Deus que resolve os nossos problemas, um Deus tapa-buraco. Mas esse Deus é um boneco, ele não existe. É um ídolo, é mentira. Veja, a pregação da cruz, então, é loucura para os que se perdem. É loucura para o mundo nunca vai entender as exigências do Evangelho. O mundo nunca vai entender com a lógica dele o modo como Deus governa o mundo. Mas para os que são salvos, para nós, veja, para aquele que crê em Jesus, para aquele que se abre para Nosso Senhor, que se deixa ensinar, plasmar, educar pelo Senhor, a cruz, a pregação da cruz é força de Deus. Deus que ressuscitou o seu Filho, Deus que tirou seu Filho da morte, Deus que exaltou o seu Filho. Aí é que está. Então, que a gente entenda isso. E aí São Paulo diz no versículo 20, olhe, aliás, Deus não converteu em loucura a sabedoria deste mundo? De fato, pela sabedoria de Deus, o mundo não foi capaz de reconhecer a Deus por meio da sabedoria, mas pela loucura da pregação, Deus que salva os que creem. O que é que São Paulo está dizendo? Seguindo uma lógica simplesmente humana. Qual é a lógica do homem? A lógica do homem é sucesso, resultados imediatos, bem-estar, vitória, prazer, tudo na minha medida, tudo do meu jeito, tudo no meu tempo, tudo como eu quero. Essa é a lógica do mundo. Essa lógica do mundo é loucura para Deus. E a lógica de Deus, que passa pela cruz, mas vence com a ressurreição, é loucura para o mundo. Aí danou-se, como é que eu faço para deixar a minha lógica e abraçar a lógica de Deus? Como é que você faz no seu namoro?
no seu casamento, no seu trabalho, no jeito como você mexe com o seu dinheiro, na sua paróquia, como é que você faz para deixar a lógica do mundo e abraçar a lógica de Deus, que é loucura porque é lógica da cruz? Só tem uma palavra: conversão. Eu ir deixando a minha lógica e abraçar a lógica de Deus, que passa pela cruz. Mas lembre, passa pela cruz, mas não fica na cruz. Chega a ressurreição. Experimente, que você vai ver que eu não estou mentindo não. A Escritura não está mentindo. Deus não mente. Tá certo? Tenha coragem, confie em nosso Senhor. E para você, para os que você ama, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Até a próxima.